Olá, meus amores do 7º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 23. Isso mesmo, estamos aqui para mais uma correção das nossas atividades do capítulo 3, ok? E a nossa correção começa na página 145, lá no livro didático da língua portuguesa, certo? Então, a primeira questão diz o seguinte: você está aqui, ó, nós temos esse textozinho aqui, ó, fala sobre dengue. Aí esse mosquitinho aqui, o mapa está indicando que esse mosquito está aqui. Olha só onde é que ele está, em todas as regiões do Brasil. Então, a pergunta sobre esse texto aí, qual é o termo central dessa charge, certo? Essa chargezinha aqui, esse anúncio aqui é uma charge, um tipo de texto, certo? Aliás, um gênero textual, certo? Tipo de texto, ele pertence a outra tipologia, não é charge. Então, charge é o gênero textual, certo? Então, qual é o tema central desse texto? É o quê? A epidemia de dengue no Brasil. Epidemia, né? Porque aqui, ó, tá em todas as regiões do país. É isso? A letra B, um dos fenômenos linguísticos mais interessantes é a intertextualidade. Gente, intertextualidade é o poder que tem um texto de outro texto falado no mesmo acento. Aliás, dois textos, né? Eu tenho dois textos, mas que os dois, cada um fala do mesmo tema, fala do mesmo assunto, ok? O diálogo entre os textos, aqui ó, tá dialogando, um texto dialogando com o outro, por quê? Porque os dois textos abordam o mesmo assunto, certo? Podemos dizer que essa charge dialoga com outro texto, tá afirmando. Você saberia dizer qual é esse texto? Então, ó, quais seriam esses textos? Ela dialoga com quem? Com placas informativas instaladas em grandes corredores de pedestres, com qual finalidade? Com a finalidade de orientá-los sobre sua localização, certo? Então, esse texto que a gente viu lá, aquela charge, então, ele se comunica e dialoga, né, com esses tipos de texto, que são aquelas placas, né, de orientação. Até mesmo na cidade tem lá, indicando para onde vai a orla, indicando você está, né, sempre bem-vindo a tal cidade. Então, são essas placas. Então, essas placas são muito comuns em grandes shoppings, em avenidas muito movimentadas, em cruzamentos e em grandes cidades, ok? Letra C, como se classifica a palavra aqui? Gente, nós estamos estudando a classe gramatical advérbio, certo? Aquela palavrinha, certo? Que você vai classificá-la de acordo com a ideia que ela representa. Advérbio de tempo, de lugar, de modo, de intensidade, de dúvida, de afirmação, de negação, ok? Então, aqui é o quê? Um advérbio de lugar. Na letra D, podemos observar que o autor da charge quis fazer uma crítica ao problema da dengue no país. De acordo com o desenho, onde está o mosquito da dengue na verdade? Então, onde é que ele está? Ele está em todo o país. Se ele diz, no texto diz assim, você está aqui. Quando ele olha, então ele está em todas as regiões do país, em todo o país. Ok? Segunda questão, leia a estrofe a seguir. Eu marco o tempo na base da embolada, de rima bem ritmada, do pandeiro e do ganzá, certo? Então, aqui é um pequeno texto que pergunta-se sobre ele. Como se classifica a palavra destacada no texto acima? Observe que está destacado no texto acima é a palavra bem, certo? Bem é o quê? É um advérbio. Você saberia dizer que tipo de advérbio é esse? Então, bem é um advérbio, ó, da rima bem ritmada. Então, aqui é um advérbio de modo, isso mesmo. Na letra B, indica uma palavra que poderia substituir bem nessa estrofe. Então, bem poderia ser substituído por muito e por bastante. Então, você pode colocar muito ou bastante. Na próxima questão é sobre o texto Horas para Gastar, que vocês já leram e agora vão marcar a resposta, né, correta. A frase que melhor expressa a ideia principal do texto é qual? É
não existe vida sem cálculo, ou na vida é importante aproveitar cada segundo do nosso tempo. Então, você marca a opção B, ok? A quarta questão, qual das alternativas abaixo apresenta sinônimos, respectivamente, no contexto do texto? Ainda sobre o texto, horas para gastar, certo? Para capacitar-me de deduzam-se e condução, certo? Então, você vai marcar qual é que tem sinônimos respectivamente dessas palavras. Nós temos aqui descubro, subtraio, método, reflito, adivinhe, ônibus. Então, qual é a opção que você vai marcar? É a opção da letra D. Dou-me conta de, retire e transporte. Condução é a mesma coisa que transporte, ok? A próxima questão é a questão 5, que diz o seguinte: no penúltimo parágrafo do texto, encontramos o seguinte trecho. Deduza 2 horas diárias empregadas em condução para quem mora longe do local de trabalho, certo? Como se classifica a palavra longe? Longe é o quê? É um advérbio de lugar, está indicando o lugar, né? Na letra B, nesse trecho, qual é a palavra modificada por longe? Ela está modificando que palavra? Está modificando para quem mora, olha só, para quem mora longe. Então, a palavra mora é o quê? É um verbo. Então, está modificando o verbo morar, certo? Sexta questão diz, como vimos, os advérbios são palavras invariáveis que modificam o verbo e também o próprio advérbio, certo? Aqui, exercendo essa função, eles podem dar mais intensidade ao termo a que se ligam. Eles podem negar, eles podem adicionar, pôr em dúvida, certo? Se eu digo se negar é um advérbio de negação, pôr em dúvida é um advérbio de dúvida. Então, entre as frases a seguir, indique aquela que possui um advérbio de tempo. Vamos lá. Eu gosto muito de você. Muito é um advérbio de intensidade, isso mesmo. Marina chegou agora do shopping. E na letra C, talvez eu vá para a formatura de Vitor. Então, na letra C eu tenho talvez. Talvez é um advérbio de dúvida. E na B, que é a opção que você vai marcar como correta, Marina chegou agora. Então, agora é o momento, está indicando o tempo. Tá? O verbo agora, certo? Então, você marca a letra B na sexta questão. E sétima questão, as locuções adverbiais têm valor de advérbio, mas com uma diferença. Em vez de se tratar de uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo ou outro advérbio, são um conjunto de palavras que tem essa função. Gente, o que isso quer dizer? Vocês sempre estão me perguntando, o que é uma locução adverbial? Eu sempre falo, quando vocês ouvirem falar na palavra locução, vocês já sabem, é uma expressão formada por mais de uma palavra. Se for locução verbal, eu tenho o quê? 2 verbos, certo? Aqui no caso é uma locução adverbial. Então, são expressões, são palavras, mais de uma palavra, que vai ter a função de um advérbio. Vai ter a mesma classificação também, ok? Então, aqui está pedindo, ó, observe nas frases abaixo exemplos de locuções adverbiais. Então, vamos reconhecê-lo. Quero sempre ter você por perto. Então, por perto, observe que é formado por e perto. Então, essa aqui é uma locução adverbial de quê? De tempo, de lugar. Então, você tem que classificar. Com certeza, olha só, o com e certeza. Eu tenho 2 palavras. Então, aí também é uma locução adverbial. No terceiro exemplo, eu tenho permanecemos em silêncio. Em silêncio também é uma locução adverbial. Então, agora, o que vocês vão fazer? Com base nos exemplos de locuções adverbiais destacadas nas frases, podemos dizer que estes são formados por quem? Aqui está dizendo uma preposição e outro termo, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, vocês observam que a letra A é a opção correta. Mas por quê, Pro? O que isso quer dizer? Ó? Quando ele diz que é formado por uma preposição, ó,
Aqui nessa primeira, no exemplo 1, eu tenho a preposição por. Na segunda, eu também tenho a preposição com. E no terceiro, eu tenho a preposição em. Aí diz também que é formado por quê? Substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio. Eu tenho perto, que é um advérbio, né? Eu tenho a palavra certeza também. E eu tenho silêncio, que é um substantivo. Ok? Então, a resposta correta você marca letra A. Nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.